Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus, amém? Efésios 2, capítulo 2, verso 15 a 16 diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Essa é a promessa a qual você precisa fundamentar toda a sua vida cristã. Cristo, por meio da cruz, destruiu toda a inimizade entre o homem e Deus, reconciliou você a Deus e trouxe paz e te fez um só corpo com Deus. Amém? Nós estamos falando essa semana sobre como fazer a vontade de Deus e já vimos que existe um processo a ser seguido para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vimos que nesse processo nós precisamos valorizar a presença de Deus acima de tudo. Você já entendeu que salvação se adquire em 10 minutos, mas que santidade se leva uma vida toda para se obter. Você já entendeu que você vive na era da graça, sabe? E que as regras não são suficientes para te ajudar nesse processo. E que existe somente uma vida no Espírito, sabe? Que só uma vida no Espírito que vai te conduzir de forma segura nesse caminho. E hoje eu quero falar com você um pouco mais sobre isso, sobre vencendo as lutas internas. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a graça não é liberdade para pecarmos. Sabe? Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Romanos 6, verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Sabe, a implicação dessas palavras é tão fantástica para a teologia tradicional de hoje, como foi para os leitores daquela época, na época que Paulo escreveu no primeiro século. Estar debaixo da lei, não apenas da lei de Moisés, mas da lei de Deus, significa estar sob o domínio do pecado. Estar debaixo da graça. A graça trazida por Cristo significa ser liberto ao mesmo tempo do governo da lei e do domínio do pecado. Ou seja, a graça que Cristo te trouxe te libertou do domínio do pecado e do governo da lei. E Paulo provou isso na sua própria vida. Se nós fizermos o link entre esses versículos que acabamos de ler, nós vamos descobrir que a mesma graça que nos tirou do julgamento da lei nos fortalece para escaparmos do poder do pecado. Porque a graça é a força que te capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Sabe, a lei pertence à era passada, à era da incapacidade espiritual do ser humano. A carne, que Paulo diz, o Espírito é o adiantamento da nova era, em que o ser humano, liberto da escravidão inevitável da era antiga, pode fazer de coração a vontade de Deus. Sabe, está lá em Efésios 6, depois você lê Efésios 6, verso 6. Ou então, como Paulo diz, produzir o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22. E é isso que a graça deseja que você faça, sabe? Faça a vontade de Deus e produza o fruto do Espírito. Segunda chave, livre-arbítrio é a nossa eterna luta interna. O livre-arbítrio é a nossa eterna luta interna. Sabe, é muito simples falar para fazer o correto, mas nós sabemos que dentro de nós existe uma luta interna. Romanos 6, verso 12 diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Você percebe que existe uma luta dentro, sabe, de nós, que o pecado ele sempre tenta com que a gente seja vencido por nossas próprias paixões. Romanos 7, capítulo 7, verso 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço bem o que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Parece que está falando de mim, está falando de você nesse versículo. Está falando do ser humano, sabe? Aqui nós vemos um relato que descreve bem a luta na mente humana. O bem que ele sabe que tem que fazer e não consegue é o poder do pecado interior que luta contra ele mesmo. Paulo entende que as exigências da lei são boas, mas lamenta a incapacidade da lei de fazer com que essas exigências sejam colocadas em prática. Ou seja, a regra está ali, mas elas não são fortes o suficiente para fazermos segui-las. Nós precisamos de algo maior, nós precisamos da graça de Deus, sabe? E tem uma frase que diz, A.K. Lee diz, o verdadeiro significado do pecado não foi descoberto aos pés de Gamaliel, mas aos pés da cruz. Gamaliel foi o instrutor, o professor de Paulo. E essa frase nos leva ao conhecimento, sabe, de que doutrina, regras não foram suficientes para trazer o entendimento correto a Paulo e à humanidade, mas que Jesus o fez com a sua demonstração de amor na cruz, demonstração de sacrifício por nós. Sabe, estar na graça é entender que nós sempre iremos lutar internamente entre fazer o que sabemos que é correto e aquilo que a nossa carne deseja. E não se iluda, essa luta não vai acabar. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, só existe uma maneira de você lidar com ela. E isso vai requerer de você a energia correta. Você vai precisar dar ao seu espírito o estímulo certo. Vai ter que orar quando não tiver vontade de orar. Você vai ter que ler a Bíblia mesmo quando estiver com preguiça. Você vai escutar uma palavra como essa, sabe, quando já não quiser mais escutar. Mas tudo isso alimenta o seu espírito. São alimentos que nutrem e que mesmo de forma inconsciente trarão sustentação para você, para essa vida que você se propôs a ter. E ao longo do caminho você vai perceber que a religiosidade não vai te salvar. O rótulo de crente evangélico não vai te ajudar. As aparências, sabe, externas aqui, nessa luta, não vão adiantar de nada. Tudo que você precisa para vencer essa luta está no secreto, está dentro de você. E acredite, Deus está trabalhando nos mínimos detalhes. Eu entendo que Paulo foi um dos maiores defensores do livre-arbítrio, o grande arauto da liberdade cristã, sabe, que insistia que em Cristo nós atingimos a maioridade espiritual. E nós não precisamos mais ser restringidos por regras. Ele foi o grande defensor da graça, sabe? Ele entendeu que nós éramos filhos de Deus. E talvez este foi o aspecto, sabe, que Martinho Lutero mais penetrou na mente dele aqui. Ó. O cristão, tem uma frase de Martinho Lutero que diz, o cristão é livre de todos e sujeito a ninguém. O cristão é o servo mais solícito de todos e a todos sujeito. Quando ele fala sujeito a ninguém, ele diz respeito à sua liberdade. A todos sujeitos, no que diz respeito ao bem que você faz. E é isso que a graça faz com você. Ela te liberta, ao mesmo tempo que te capacita a ser sempre solícito, sempre fazendo a vontade de Deus. Porque assim, foi dessa forma que Cristo viveu. Livre, mas sempre solícito a todos. É isso que Deus quer que você. É isso que Deus espera de você. Para encerrarmos, terceira chave, foque no seu processo e não se perca com opiniões alheias. Eu quero contar uma breve história para você. Em 1502, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore no departamento de obras da igreja Santa Maria del Fiore. Tinha sido antes um magnífico pedaço de pedra bruta, mas um escultor desajeitado fez um furo por engano aonde deveriam ficar as pernas da figura que estava desenhando. Então ele mutilou aquela figura. Piero Soderini, prefeito de Florença, pensou em salvar o bloco colocando-o nas mãos de Leonardo da Vinci ou algum outro mestre, mas desistiu, porque todos concordavam que a pedra já estava arruinada. Portanto, apesar do dinheiro gasto com ela, estavam lá acumulado poeiras nos corredores escuros da igreja, as coisas já estavam nesse pé. Alguns amigos de Florentino, do grande Michelangelo, resolveram escrever ao artista, que vivia na época em Roma. Só ele, diziam, Michelangelo, poderia fazer alguma coisa com a mármore, que continuava sendo uma magnífica matéria bruta. Michelangelo foi até Florença
examinou a pedra e chegou à conclusão de que, de fato, poderia esculpir uma figura bonita ali, adaptando a pose para a forma como a pedra já tinha sido mutilada. O prefeito Soderini argumentou que era perda de tempo, ninguém seria capaz de salvar tal desastre, mas finalmente concordou em deixar que o artista trabalhasse nela. Michelangelo então decidiu que retrataria Davi jovem empunhando a funda, o rei Davi. Semanas mais tarde, quando Michelangelo estava dando os últimos retoques na escultura, Soderini entrou no estúdio. Fazendo-se de conhecedor, analisou a enorme peça e disse a Michelangelo que, embora fosse um trabalho magnífico, o nariz da escultura estava grande demais. Michelangelo percebeu que Soderini estava em pé, bem debaixo daquela figura gigantesca, e já não tinha uma boa perspectiva. Sem dizer uma palavra, acenou para Soderini acompanhá-lo, subindo no estrado. Alcançando o nariz, ele pegou um cinzel e um punhado de pó de mármore que estava depositado sob as tábuas. Com Soderini apenas poucos centímetros abaixo dele, no estrado, Michelangelo começou a bater levemente com o cinzel, deixando cair aos poucos o pó que tinha na mão. Na verdade, Michelangelo não fez nada para mudar o nariz, mas aparentou estar trabalhando nele. Passados alguns minutos nessa charada, ele se afastou. Olhe de novo, ficou melhor? Respondeu Soderini, você deu vida à escultura. O que a gente aprende com a história? As pessoas vão criticar o seu processo. É fato, as pessoas vão criticar a sua caminhada com Deus. Mas silencie as críticas com os frutos, com as atitudes, e não pare o que você está fazendo para discutir com elas. Terceiro, continue focado no seu processo, na sua caminhada com Deus. Ele sabe no que está trabalhando em você. As pessoas vão criticar a sua caminhada, mas não pare, sabe? Deus sabe o que está fazendo. E hoje essa escultura ela é vista, por todas as pessoas do mundo, e poucas pessoas conhecem essa história. Mas eu aprendi muito com essa história e espero que você tenha aprendido também. Eu quero orar com você, se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua bondade. Que o Senhor venha nos revestir, Papai, de força, de graça e de sabedoria, para que a gente possa vencer as nossas lutas internas. Que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos no processo, porque o Senhor está trabalhando em nós, Pai. Que hoje seja um dia de paz, de boas notícias, de graça, de celebração. Que nesse novo ano que se inicia, Pai, a gente tenha força na caminhada e que a gente tenha a atitude correta diante do Senhor. Esse é meu desejo. Abençoa a vida dessa pessoa que está me escutando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você tenha um dia abençoado. Eu espero você aqui amanhã, porque o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte ao encontro, em nome de Jesus.